Saudações! Meu nome é Gabriele Molinari Rotter, sou estudante do segundo ano do curso técnico em agropecuária do FIS Campus Ibirubá. Trago o meu projeto intitulado Remoção da Dominância Apical em Cultivares de Soja, sob orientação da professora doutora Daniela Batista dos Santos. A soja é uma commodity agrícola com destaque no mercado regional, nacional e mundial. O Brasil é o maior produtor mundial e o maior exportador mundial, movimentando sua cadeia produtiva de agronegócio. Ao longo dos anos, o melhoramento genético da cultura alterou características morfofisiológicas das cultivares, elevando suas eficiências fotossintéticas, ou seja, com menor índice de área foliar, as cultivares passaram a produzir mais grãos. Assim, as cultivares de soja atuais podem ser mais sensíveis a fatores que danifiquem sua parte aérea, como incidência de pragas, doenças e eventos climáticos adversos. O granizo pode ser citado entre os fatores abióticos que afetam as partes vegetais da planta e levam à perda de dominância apical. Na safra 2020-2021, em nível regional, registrou-se a ocorrência de granizo em dois eventos. Primeiro, 20/11/2020, gerando danos de grande proporção na cidade de Itapera, no Rio Grande do Sul. Segundo, 9/2/2021, danificando lavouras de soja no interior de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Em relação à morfologia de planta de soja, as gemas axilares conferem à planta uma grande capacidade de regeneração, ou seja, se o ápice do caule for quebrado, estas poderão formar ramos laterais, já que não haverá mais o efeito inibitório do ápice, devido ao efeito do fito-hormônio de crescimento, a auxina. No entanto, o impacto de fatores abióticos e bióticos sobre a área foliar e a morfologia da planta, além de seus efeitos sobre o rendimento de cultivares modernos, necessita ser melhor elucidado. Assim, esse estudo objetiva avaliar o efeito da remoção mecânica do ápice caulinar em diferentes estágios fenológicos, V2, V4 e V6, de cultivares de soja sobre suas características morfofisiológicas e rendimentos. O experimento foi conduzido na área didática e experimental do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus Ibirubá. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial, com 3 repetições, dispostas em arranjo experimental de parcelas subdivididas. As parcelas principais foram constituídas pelas 5 cultivares de soja, DM53 e 54 Pro, Zeus e Pro, Lance Pro, DM5958 Pro e Delta Pro, todos da obtentora de DM Seeds. As subparcelas foram divididas pelos estágios fenológicos da soja em que foi realizada a retirada da dominância apical, V2, V4 e V6. Cada subparcela foi composta por 4 linhas com 3 metros de comprimento. Para as avaliações, foi descartado 0,5 metros nas extremidades das linhas, e somente a linha central foi avaliada. A semeadura foi realizada na data de 3/11/2020, de acordo com as densidades recomendadas para cada cultivar, sendo utilizado inoculante para fixação biológica de nitrogênio. A adubação da cultura seguiu de acordo com recomendações técnicas a partir de análise de solo, interpretada a partir do Manual de Calagem e Adubação para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2016. Também, os manejos fitossanitários seguiram de acordo com a indicação técnica. Durante os estágios fenológicos, foram contabilizados tempo entre sucessão, dias. Da linha central, no decorrer de 2 metros, procedeu-se à remoção do ápice manualmente com o auxílio de tesoura, simulando fatores bióticos e abióticos. Os estágios fenológicos em que se deu a remoção de dominância foram o V2, V4 e V6, isto é, quando as plantas atingiam o primeiro, terceiro e quinto trifólio totalmente expandidos, respectivamente, mais a testemunha sem remoção.
As avaliações realizadas no dia da aplicação dos tratamentos foram referentes à altura da planta, a qual foi medida antes e depois da remoção do meristema apical. Quando as plantas estavam em estágio fenológico R6, foi contabilizado o número de ramificações por planta, comprimento médio das ramificações, sendo a planta dividida em terços superior, médio e inferior, para estas determinações. Foram colhidas todas as plantas e estão sendo realizadas as seguintes avaliações: número de nós na haste principal, a altura de inserção do primeiro legume, número de legumes nas ramificações, número de legumes por planta, número médio de grãos por legume, número de grãos por planta, rendimento, massa total dos grãos de cada repetição corrigida para 13% de umidade, transformando o resultado para hectare. Peso de 1.000 grãos. Os grãos, 13% de umidade, terão a massa quantificada na balança com precisão de 0,01 grama. Os dados foram submetidos à ANOVA. Quando a ANOVA foi significativa, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. Em relação aos estádios fenológicos, observou-se que seguiram de forma semelhante entre os cultivares e de acordo com o seu grupo de maturação, visualizando-se o início da floração mais precoce em cultivares de menor grupo de maturação. Outro parâmetro observado foi a continuidade de estádios vegetativos e formação de novos trifólios nas plantas, mesmo após o início do estádio reprodutivo, como característica do hábito indeterminado das cultivares. Em relação à altura da haste principal, antes da remoção de dominância, foi possível observar que, em média, as cultivares DM53 e 54 Pro e Zeus Pro são os cultivares de maior altura de haste, não diferindo estatisticamente entre si. As cultivares de altura de haste de tamanho intermediário foram Lance Pro, DM5958 Pro, que também não diferiram estatisticamente entre si, e a cultivar de altura de haste principal inferior foi a Delta Pro. Estes valores podem ser relacionados com o grupo de maturação das cultivares, sendo que as mais precoces possuíam altura de haste superior e as mais tardias altura de haste inferior, visto que, quanto maior a precocidade, mais acelerado deve ser o crescimento vegetativo. Em relação aos demais resultados, espera-se avaliar o impacto da retirada da dominância apical em diferentes estágios fenológicos de diferentes cultivares de soja em relação às características agronômicas e, por seguinte, o impacto do rendimento de grãos. Portanto, é possível concluir que, primeiro, os cultivares mais precoces possuíam nos estádios fenológicos V2, V4 e V6 as maiores alturas de haste principal, podendo ser atribuído ao crescimento vegetativo mais acelerado. Segundo, conforme evolui o crescimento vegetativo das cultivares, maior era o comprimento da haste principal removido. Terceiro, houve diferença significativa no crescimento de haste removido entre algumas cultivares, podendo ser futuramente atribuído ao comprimento do entrenó. Agradecimentos ao Instituto Federal, à empresa parceira GDM, à Feira Brasileira de Jovens Cientistas, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigada pela atenção.